E aí, tudo bem? Aqui é o Gabriel e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a música Esperança e a Coisa com Asas. Conversar porque eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários aqui as impressões de vocês sobre a música. Eu gostaria muito de saber, ainda mais as impressões que vão mudar depois do que eu vou contar aqui para vocês agora, que talvez vocês não soubessem. E Esperança é a coisa com asas. Toda vez que você conhece um pouco mais sobre a música, sobre o compositor, sobre o poeta ou poetisa, né, da letra, mais a gente consegue se aprofundar e melhor a gente consegue interpretar uma música. Então vamos lá para o aspecto que a gente falou menos na oficina e que é muito importante. Quem fez a letra? Nem sempre, principalmente na música chamada erudita, quem faz a música faz a letra. Normalmente não se faz. Não se misturam essas funções. Na música popular é mais misturado, né? Mas na música erudita não. Para coral, as músicas, enfim, eruditas. Eu não gosto muito do termo erudito, mas fica claro o que eu quero dizer quando eu uso o termo erudito. Quando a gente quer compor, a gente tem que escolher um poema. Ou escrever, né? Eu não escrevo, então eu procuro poemas. Tem vezes que a gente encontra um poema que é muito bom, mas que não se encaixa numa música, seja pela prosódia, pelo jeito que é escrito, pode ser que ele não se encaixe se o poema é de uma estrutura muito livre, pode ser muito difícil de encaixar em música, mas o poema ser muito bom. Um poema pode ser muito bom e encaixar em música, mas não ser de um tema que interessa no momento. Por exemplo, um poema sobre guerra. Pode ser que esse não interesse muito no momento. Um poema sobre esperança é muito mais interessante no nosso momento atual. Né? Tem poemas que são ok, mas eles se encaixam tão bem em música que mesmo sendo um poema não tão rico, encaixando em música ele se torna algo espetacular. O poema dessa música, Esperança é a Coisa com Asas, ele se encaixa na categoria de muito bom e que se encaixa em música. Na oficina a gente cantou um trechinho dele, eu vou recitar agora ele inteiro numa tradução que eu fiz. A poetisa dos Estados Unidos. Então o original é em inglês, mas a tradução que eu fiz fica assim, em o poema inteiro. Esperança é a coisa com asas que pousa na alma e canta a canção sem palavras. E nunca para, jamais. E a mais doce das melodias é ouvida no vendaval, e agoniada deve estar a tempestade, que queria envergonhar o pequeno pássaro que mantinha tantos aquecidos. Eu já a ouvi nas terras mais geladas e no mar mais escuro. Mesmo assim, nunca, na maior das angústias, ela pediu uma migalha sequer de mim. Então eu acho que é um poema muito bem escrito, que não se aplica a nenhuma época específica. A esperança é eterna. É um presente que a gente tem dentro de nós, como nesse poema, como que se fala nesse poema. É como se fosse um pássaro que fica dentro da gente, empolerado na nossa alma. E ele canta sempre, sem pedir ele não pede nem sequer uma migalha da gente. Ele só canta. E na tempestade mais tenebrosa, ele canta a melodia mais doce, para que a gente consiga velejar nos tempos difíceis e continuar nos tempos difíceis e continuar com a esperança. A esperança sempre canta, a gente tem que ouvir ela. Então essa metáfora do pássaro nesse poema se encaixa muito na música, até por isso, né? É um pássaro que canta. Então uma música se encaixaria muito bem nesse poema. A poetisa se chama Emily Dickinson, ela nasceu em 1830 e faleceu em 1886, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, que é lá no nordeste dos Estados Unidos. E ela foi uma poetisa muito peculiar em vários aspectos. O jeito dela escrever, primeiro, já tem várias peculiaridades. Né? Escrevia poemas cheios de hífens. Procurem outros poemas dela. Ela usava mais hífens do que vírgulas. Que mais? O jeito dela escrever é um jeito muito peculiar. E ela era uma pessoa peculiar também porque ela era muito reclusa. Ela escreveu mais de 1000 poemas e durante a vida dela, de 56 anos, ela publicou 10. Só depois que ela faleceu, lá em 1890, que encontraram os poemas e começaram a publicar, porque era muito bom. Né? E
Então, desde a primeira vez que eu li esse poema, eu quis fazer uma música com ele por causa do tema, porque era muito bem escrito, né? Embora em inglês, então, se é em inglês, a gente só traduz para o português e tá resolvido. E aí, como fazer uma música? Como tornar um poema em música? Primeiro, a gente tem que fazer com que o som reflita as palavras, reflita o significado. E uma coisa que me lembrou, uma associação, foi com a música do compositor Eric Whitacre. Se você não sabe quem que é, eu vou deixar um link para um vídeo da série Música que Faz Bem, onde eu falo sobre compositores que vivos ou não, mas compositores de música coral que compõem músicas fantásticas, músicas que fazem bem. Então tem um episódio do Eric Whitacre que vai te dar um pouco mais vai te jogar um pouquinho mais de luz nesse assunto. Mas eu pensei em sonoridades com luz para essa música. O que é uma sonoridade com luz para mim? Isso é uma sonoridade, um acorde, entre aspas, normal. É um acorde maior. Ó. É um acorde bonito, ele funciona. Mas ele não tem muita luz nele, ele não brilha. Se a gente começa a adicionar umas notas nele, ele começa a ter um pouco mais de brilho. Escuta só. Viu que tem uma coisa que brilha, uma coisa que meio chamuscada, ó. Que às vezes, se você escuta ele sozinho, pode parecer uma coisa feia, mas num acorde, numa música, pode ser uma coisa muito bonita. E o Whitacre, esse compositor, ele usa muito disso e eu quis colocar um pouquinho dessas luzes nessa música. Então, que são acordes com mais notas do que 3, não são só tríades. Então, por exemplo, aqui tem mais luz. Esse tem ainda mais, ó. Aqui ainda mais, tem um brilho. E eu queria colocar esse brilho na música. Então esse brilho aparece na música de duas maneiras. A primeira é no acompanhamento. Muitas vezes tem acordes com essas notas grudadas. Que se você assistir aquele vídeo, eu vou deixar um card aí de recomendação. Eu não sei fazer, nunca fiz isso, mas eu vou aprender, vou deixar aí. Que dão esse brilho. Por exemplo, tem trechos na música do acompanhamento do piano da Esperança é Coisa com Asas que tem isso, né? Que é como se fosse essa energia que a esperança nos dá, essa força que a esperança nos dá. Ou outro trecho. E nunca. Ó. Então, no acompanhamento, a gente tem essas notas que ficam brilhando. Na voz, em alguns momentos, a gente faz um dos pedaços do coral cantar uma nota e outra voz do coral canta as notas bem próximas para dar essa sensação. Esperança é a coisa com asas. Melodia 1, a melodia 2 faz. Esperança é a coisa com a... Ela fica na mesma nota para que a outra voz cante. E aí quando o resultado das duas faz esses choques, essas luzes entre as vozes. Porque uma está fazendo uma nota, a outra faz uma nota bem próxima que dá esse efeito de luz. Então na música a gente tem isso. Outra coisa que eu acho interessante da música, na parte do e nunca para jamais, eu vejo como não como uma necessidade, mas eu acho que fica bonito da gente reiterar. Porque na poesia tem e nunca para jamais. Nunca e jamais. Não precisava ter nunca e jamais. Já falou nunca, tá falado. Falou jamais, tá falado. Então na música a gente canta e nunca para. Então a gente repete 2 vezes a palavra nunca para adicionar mais uma repetição e ainda cada um pouquinho mais forte, né? E nunca para. Né? Então são esses pontos que deixam, alguns dos pontos que deixam essa música mais rica, as coisas que eu pensei para que a música ficasse mais rica, para que a música e poesia ficassem mais conectadas. E
Então tá, a gente falou um pouquinho do poema, da poetisa, aspectos musicais, o que faz a música se conectar com o poema. E por fim, por que esperança? A gente pode compor sobre qualquer tema. Por que esperança? Porque a esperança é essencial. Quem estava na oficina escutou eu falando sobre a diferença entre esperar e esperançar. Mário Sérgio Cortella fala num livro dele, com o Frei Beto, sobre essas duas palavras, que a gente pode acreditar que esperança vem do verbo esperar, que parece, mas não é. Existe um verbo chamado esperançar, que é realmente o que é. Para ter esperança, a gente tem que esperançar. E é interessante pensar a esperança como um verbo, porque no fim das contas a esperança é uma ação. Se a gente tem esperança, por exemplo, eu espero que amanhã chova. Eu espero que eu passe no vestibular. Mas se você não fizer nada em relação a isso, fica uma esperança do verbo esperar, que não é esperança mesmo. A esperança é como esse pássaro que canta dentro da gente e que nos move para o lugar que a gente acredita ser o certo, para um lugar que a gente acredita ser melhor. Né? Então a gente esperanceia, a gente não tem que esperar. Né? E o fato da gente estar cantando junto com milhares de pessoas numa oficina é porque a gente esperanceia juntos por um mundo melhor, por um mundo com mais música, que consequentemente se torna melhor. Então, muito obrigado por esperançarem comigo. Aí eu não sei a conjugação certa do verbo, depois tem que ver, né? Mas muito obrigado por esperançarem comigo, deve ser isso. Deixem aqui nos comentários, então, se isso mudou um pouquinho a tua maneira de ver, de sentir essa música ou não. Se você tinha interpretado a música de uma maneira completamente diferente da maneira que eu falei agora, deixa nos comentários que eu adoraria conversar com vocês e descobrir como foi cantar essa música para vocês. Tá bom? Um abraço e até mais.